Se você está aqui agora e tem uma pergunta que nunca fez em voz alta porque não sabe se é permitido fazê-la, fica até o final desta oração, porque Deus tem uma resposta para exatamente essa pergunta hoje. Deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos orações que chegam na hora certa. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Pai Celestial, venho à Tua presença agora com uma observação que quero fazer antes de qualquer outra coisa. Há uma pessoa ouvindo esta oração agora que quase não clicou neste vídeo. Quase passou para o próximo. Quase fechou o aplicativo e foi fazer outra coisa. Mas algo a fez ficar. Pode ter sido curiosidade, pode ter sido o título, pode ter sido o desespero maior do que a indiferença, pode ter sido simplesmente o hábito de ouvir orações, mesmo quando a fé está fraca demais para saber se ainda acredita que fazem diferença. Mas seja qual for o motivo, ela ficou. E este ficar não é pequeno. É o gesto de uma alma que ainda não fechou completamente a porta para a possibilidade de ser alcançada por algo real. Senhor, honra este gesto agora. Não deixa este ficar ser em vão. Esta pessoa que ficou quando quase foi, alcança ela agora de uma forma que ela não consiga atribuir a coincidência, que não consiga explicar apenas como emoção passageira, que não consiga ignorar nos dias que virão como se não tivesse acontecido. Que o que acontecer nesta oração seja real o suficiente para ser lembrado quando as coisas ficarem difíceis de novo, e as coisas vão ficar difíceis de novo, porque é assim que a vida funciona. E que nesta lembrança haja âncora suficiente para não ser arrastado completamente pela próxima onda. Pai amado, esta pessoa que ficou quando quase foi é exatamente a pessoa para quem esta oração foi preparada. Não para os que já estão bem. Para ela, agora. Exatamente como está. Senhor Jesus, há algo que precisa ser dito agora, com uma honestidade que raramente aparece em orações, e que esta pessoa precisa ouvir antes de qualquer promessa, ou decreto, ou declaração de vitória. O que você está sentindo é válido. A dúvida que você está sentindo é válida. A raiva que você está sentindo é válida. A exaustão que você está sentindo é válida. A confusão sobre onde Deus está em tudo isso é válida. A sensação de que as orações não estão chegando a lugar nenhum é válida como experiência, mesmo que não seja verdade como realidade. O questionamento sobre se vale a pena continuar acreditando depois de tudo que foi vivido é válido como processo, mesmo que a resposta que vai emergir deste processo seja diferente da conclusão que o questionamento sugere agora. Você não precisa fingir que está bem para continuar ouvindo esta oração. Não precisa suprimir o que está sentindo para ser recebido pela presença de Deus. Não precisa chegar num estado de fé adequada antes de ser alcançado pelo amor que alcança exatamente onde você está e não onde você acha que deveria estar. Senhor, que esta permissão de ser real, completamente, desconfortavelmente, sem edição real, seja em si uma forma de libertação para esta pessoa que passou tempo demais gerenciando o que mostra e escondendo o que sente. Pai amado, quero orar agora sobre o cansaço específico de quem tem servido a Deus por muito tempo e que chegou num ponto onde a fé que antes era energia se tornou obrigação, onde a oração que antes era encontro se tornou protocolo, onde a igreja que antes era comunidade se tornou performance, onde o louvor que antes saía espontâneo precisa agora ser forçado de um lugar que está seco há tanto tempo que já não lembra mais como era quando estava cheio. Este cansaço espiritual é diferente do ceticismo de quem nunca acreditou. É a exaustão de quem acreditou muito, serviu muito, entregou muito, e que em algum ponto do caminho foi sendo esvaziado sem perceber exatamente quando o esvaziamento começou. E agora está aqui, ainda no vocabulário correto, ainda nos lugares corretos, ainda fazendo as coisas corretas por fora, mas por dentro, completamente seco de uma forma que envergonha demais para admitir num ambiente onde todos parecem estar cheios. Senhor,
Esta pessoa não precisa ter vergonha desta seca. Elias estava seco Father, quando pediu para if it morrer be your debaixo will, da zimbreira. let this cup Davi pass estava from me. seco quando escreveu Yet os not my salmos de will, lamento mais but yours honestos be da done. história. João Batista estava seco quando mandou perguntar da prisão se Jesus era mesmo quem havia dito ser. A seca não é evidência de ausência de fé, é evidência de humanidade real vivida com honestidade real. Entra agora nesta seca com a água que só tu podes dar. Não a emoção passageira que enche por um momento e evapora na próxima Father, dificuldade, if it be mas your a will, fonte que brota let para a this vida cup pass from eterna me. que Jesus Yet prometeu à not my mulher will, samaritana, but yours be que também done. estava seca de um jeito que nenhuma outra fonte havia conseguido saciar. Deus de encontros inesperados, faz agora o que fizeste com a mulher samaritana. Aparece no meio do dia, quando ela não estava esperando no lugar onde ela ia cumprir uma tarefa rotineira, e transforma o ordinário em extraordinário, com uma conversa que a conheceu completamente Father, e a amou if it be completamente your ao mesmo will, tempo. let this Esta cup pass pessoa que from está me. ouvindo agora Yet not não my estava will, esperando ser but yours be completamente done. conhecida hoje. Veio ouvir uma oração, rotina, familiar, mais um vídeo numa sequência de vídeos que às vezes tocam e às vezes não. Mas tu não és rotina, não és familiar no sentido de previsível, não és mais um na sequência de coisas que passam pela vida desta pessoa sem deixar marca real. Quando decides Father, aparecer, if it be your apareces de will, um jeito que let muda this cup o pass antes e o from me. depois. Yet Não not my necessariamente will, com barulho but e yours be manifestação done. dramática, mas com a precisão de quem sabe exatamente o que esta pessoa precisa ouvir, o que precisa sentir, o que precisa receber, para que algo se mova por dentro de uma forma que nenhuma outra coisa moveu. Aparece assim agora, no meio deste dia ordinário, neste vídeo que esta pessoa quase não assistiu, nesta oração que começou sem grande expectativa. Father, if Faz it be o que your só will, tu sabes fazer. let this cup pass from Transforma o me. ordinário Yet em not my encontro real will, que vai ser but yours be lembrado. done. Senhor Jesus, cura agora a parte desta pessoa que aprendeu que suas necessidades são inconvenientes. Esta aprendizagem aconteceu de formas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns foi explícita, com alguém dizendo diretamente que suas necessidades eram demais, que estava sendo dramático, que havia problemas maiores do que o que estava sentindo. Para Father, outros if foi it be your implícita, will, com a let ausência de this alguém cup que pass deveria from ter me. estado presente, Yet not my will, com a distância but yours emocional be de quem done. deveria ter estado próximo, com a resposta inadequada repetida às vezes que precisou ser cuidada e não foi. De qualquer forma, a aprendizagem foi a mesma, que ter necessidades é perigoso, que expressar necessidades é arriscado, que é mais seguro não precisar de nada do que precisar e não ter e sentir novamente a dor da necessidade não atendida. Father, E if então it be esta your pessoa will, foi let this aprendendo a cup se pass from tornar me. cada vez mais Yet not my autossuficiente will, por fora but yours e be cada vez done. mais carente por dentro. Carente de uma forma que nunca admite, porque admitir seria confirmar que tem necessidades que são inconvenientes. Senhor, desfaz esta aprendizagem pela raiz. Que esta pessoa aprenda agora, com tu que és a fonte que nunca se esgota e que nunca trata necessidade como inconveniência, que ter necessidades não é fraqueza, mas Father, humanidade. if it be Que your expressar will, necessidades let this cup não é pass from fardo, me. mas Yet convite à not my will, intimidade. but Que yours ser be done. cuidada não é regresso, mas direito de quem foi criada para a comunhão e não para o isolamento autossuficiente. Que parece força, mas é solidão com outro nome. Pai Celestial, há uma coisa que esta pessoa carrega que nunca foi dita para ninguém. Não vou tentar adivinhar o que é, porque cada pessoa tem a sua, e só ela e tu sabem qual é. Mas há uma coisa. Father, Uma coisa que se if it soubesse be que your poderia will, dizer sem let this consequência, cup pass from sem me. julgamento, Yet not sem my que will, mudasse a forma but como as yours be pessoas ao done. redor a enxergam, diria agora. Uma coisa que guarda com tanto cuidado que às vezes parece que se sair vai mudar tudo, que às vezes parece que o esforço de continuar guardando consome mais energia do que qualquer outra coisa que faz durante o dia, que às vezes aparece na fronteira da consciência, especialmente nos momentos de silêncio,
e que é rapidamente Father, empurrada de if it volta be your will, para o lugar onde let fica this cup guardada, pass from me. porque não há lugar Yet not my seguro para will, que exista. but yours be done. Senhor, esta coisa que nunca foi dita para ninguém, tu já sabes o que é. Não ficaste chocado quando soubeste. Não mudaste de ideia sobre esta pessoa quando soubeste. Não a amaste menos quando soubeste. Que ela possa dizer agora para ti, não necessariamente em palavras em voz alta, mas naquele lugar interno onde a comunicação com Deus Father, acontece sem if it be precisar your de will, linguagem. let this Que cup possa pass from me. finalmente colocar esta Yet coisa not my diante de will, ti, but e que ao yours be colocá-la done. diante de ti, descubra que o que havia de mais pesado nela não era a coisa em si, mas o peso de carregá-la sozinha por tanto tempo. Deus, libertador, liberta agora esta pessoa da prisão do que os outros vão pensar, porque há decisões que não estão sendo tomadas por causa desta prisão. Há caminhos que não estão sendo seguidos, porque o que os outros vão pensar deste Father, caminho if it é be mais your pesado will, do que o let desejo this de cup segui-lo. pass from me. Há versões Yet desta not pessoa my que não will, estão sendo but yours vividas be done. porque não cabem na expectativa do ambiente ao redor. E caber na expectativa do ambiente foi aprendido como condição de aceitação, e a aceitação foi aprendida como condição de sobrevivência. Esta prisão foi construída por outros, mas é mantida agora por esta pessoa mesma, porque os outros que a construíram já podem nem estar mais presentes. Mas a voz que Father, eles instalaram if it be your continua will, operando let this internamente cup como se pass ainda from me. estivessem. Yet not Senhor, my will, but silencia yours agora be estas done. vozes internalizadas que falam em nome dos outros, julgando cada escolha antes que a escolha seja feita. Que esta pessoa descubra que a aprovação que mais importa já foi dada, que tu a aprovaste antes de qualquer conquista, antes de qualquer performance, antes de qualquer escolha que pudesse ou não pudesse agradar aos outros. E que esta aprovação Father, divina, if que it não be your muda will, e não oscila, let this e não cup pass depende from de me. nenhum Yet comportamento, not my seja will, a fundação but yours sobre be a qual done. ela constrói quem é e como vive, independente de qualquer audiência, que esteja ou não aprovando. Senhor Jesus, fala agora sobre amanhã, para esta pessoa que tem medo de amanhã. Não o amanhã literal de manhã, mas o amanhã maior. O futuro que parece incerto demais para ser encarado com esperança, que parece ameaçador demais para ser planejado com confiança, Father, if it que be parece your will, imprevisível let demais this para cup ser pass aguardado from com me. paz. Yet not my Esta will, pessoa aprendeu but com a yours be done. experiência que o futuro frequentemente decepciona, que o que foi planejado não aconteceu, que o que foi esperado não chegou, que o que foi construído com tanto esforço às vezes desmorona antes de estar completo. E então desenvolveu uma relação com o futuro baseada em baixa expectativa como proteção. Melhor não esperar muito para não ser decepcionada muito. Mas esta estratégia Father, que protege da if it be decepção your will, também let protege this da cup alegria, pass from me. porque a mesma Yet abertura not que my deixa will, a alegria but entrar yours be done. é a que deixa a decepção entrar. Senhor, cura agora esta relação com o futuro, não prometendo que vai ser fácil porque não seria verdade, não garantindo que não haverá mais decepção porque também não seria verdade, mas instalando algo que é mais real e mais duradouro do que qualquer promessa sobre circunstâncias, a certeza de que seja lá o que o futuro trouxer, não vai ser Father, enfrentado sozinho. if it be your Que a will, mesma let this presença que cup pass sustentou from no me. passado Yet vai not my sustentar no will, futuro. but yours Que o be mesmo done. Deus que estava lá nos capítulos mais difíceis que já passaram vai estar igualmente lá em cada capítulo que ainda está por vir. Pai amado, nos momentos finais desta oração, quero fazer algo que raramente se faz em orações. Quero agradecer por esta pessoa, não pelos dons que tem, não pelas conquistas que alcançou, não pelo serviço que prestou, Father, mas por ela, if it be your pela sua will, existência let this específica, cup pela pass sua from história me. específica, Yet not my pela will, forma but específica yours que be foi done. feita, que é diferente de qualquer outra pessoa que já existiu ou que vai existir. Agradeço por esta pessoa que quase não clicou neste vídeo, mas clicou, que quase fechou, mas ficou, que quase desistiu completamente, mas ainda tem aquele fio que não rompeu. Esta pessoa é preciosa, não pelo que faz, mas pelo que é. E o Deus que a criou Father, com tanto cuidado if it be your não will, se arrepende de let tê-la this cup pass criado. from me. Não Yet questiona not se my valeu a will, pena, não olha but para yours ela be e vê done. desperdício. Vê valor, vê propósito,
Vê uma história que ainda está sendo escrita e que tem capítulos pela frente que vão surpreender tanto quem está vivendo quanto quem está observando. Deus fiel, decreto pela tua palavra que és o autor e consumador da fé, que começas e que terminas, que inicias e que completar, que Father, não abandonas if no it be meio de uma your obra will, que decidiste let this fazer. cup pass from Esta me. pessoa Yet not é my tua will, obra, but yours be não uma done. obra terminada, uma obra em processo. E obras em processo parecem incompletas, parecem bagunçadas, parecem sem forma, às vezes, quando vistas de perto, no meio do processo. Mas o artista que está fazendo a obra conhece o que está produzindo, mesmo quando quem está sendo produzido não consegue ver a forma final. Confia no artista agora. Confia no Father, processo if mesmo it sem be ver o your will, produto. let this Confia na cup mão pass que está from me. trabalhando, Yet mesmo not quando my o que a will, mão está but fazendo yours be done. ainda não faz sentido completo. Obrigado, Pai, porque esta pessoa que chegou aqui com uma pergunta que nunca fez em voz alta vai sair desta oração com algo que nenhuma resposta intelectual poderia ter dado. A experiência real, mesmo que pequena, mesmo que frágil, mesmo que difícil de articular completamente, de ter sido alcançada pelo Deus que é a resposta Father, antes da if pergunta, it be your will, que é a presença let this antes do cup clamor, pass from me. que é o amor Yet not my antes do will, merecimento, but yours be e que done. nunca vai deixar de ser qualquer uma destas coisas, independente de quanto tempo passe, de quanto mude, de quanto o caminho até aqui custou ou de quanto o caminho daqui para frente ainda vai custar. Deus fiel, decreto pela tua palavra que és o autor e consumador da fé, que começas e que terminas, que inicias e que completar, que não abandonas no meio de Father, uma obra que if it decidiste be your fazer. will, Esta let this pessoa é cup tua pass obra, from me. não uma Yet obra not my terminada, will, but uma yours obra em be done. processo. E obras em processo parecem incompletas, parecem bagunçadas, parecem sem forma às vezes, quando vistas de perto no meio do processo. Mas o artista que está fazendo a obra conhece o que está produzindo mesmo quando quem está sendo Father, produzido if não it be consegue your ver a will, forma final. let this cup pass Confia from no me. artista agora. Yet not my Confia will, no processo but mesmo yours sem be ver o done. produto. Confia na mão que está trabalhando, mesmo quando o que a mão está fazendo ainda não faz sentido completo. Obrigado, Pai, porque esta pessoa que chegou aqui com uma pergunta que nunca fez em voz alta vai sair desta oração com algo que nenhuma resposta intelectual poderia ter dado. A experiência real, mesmo que pequena, mesmo que frágil, mesmo Father, que difícil de if it be articular your will, completamente, let this de cup ter sido pass from alcançada me. pelo Deus que é a Yet not resposta my will, antes da pergunta, but yours be que é a done. presença antes do clamor, que é o amor antes do merecimento, e que nunca vai deixar de ser qualquer uma destas coisas, independente de quanto tempo passe, de quanto mude, de quanto o caminho até aqui custou, ou de quanto o caminho daqui para frente ainda vai custar.